Olá, sou Dinorá Couto Cansado, autora de livros infantis e é desses livros que eu venho falar hoje. Há muito que já escrevo coletâneas com contos, crônicas, poemas, mas optei por escrever literatura infantil. O meu primeiro livro infantil, Paçoca de Avô, foi lançado em 2013. E como tem uma receita deliciosa ao final, eu o intitulei de Série Receita Saudável. É uma trilogia. Então, Paçoca de Avô, o primeiro. O segundo dessa trilogia, Travessuras. Ao final tem a receita legal aqui também do lagarto recheado, que é a receita que inspirou uma cena da história. O terceiro livro dessa trilogia, A Pipa que Tomou Banho, como está a minha saia hoje. Ao final tem a receita da carne de lasquinha. Todos três foram inspirados em meus três netos, porque eu me inspiro em um fato real, crio a magia ali para virar uma literatura. Então, em quaisquer escolas que eu vá, ou que eu já fui também, algo me inspirou e eu escrevi ou um poema, ou um conto, ou uma crônica. Aí, em 2017, veio a minha segunda trilogia, Languitixa, Papo que Espicha. Linda, linda história de duas criaturinhas admiráveis que preocupam com o meio ambiente, portanto, por um mundo melhor. Então, é o nome desta segunda trilogia, Por um Mundo Melhor. O segundo desta trilogia, E Eu Sou Isto, Vovó, é o despertar da cidadania em uma garotinha de 5 anos na época, que por sinal é a cinegrafista desse momento, hoje com 18 anos, minha neta. E o terceiro livro desta série nem lançado foi, porque veio a pandemia, ele estava prontinho para ir ao Texas, está esperando o momento presencial, mas online já foi bastante falado. O Ai Pai, que bicho é esse? É um resgate de lembranças bem antigas que todo mundo tem e o cuidado que devemos ter com os nossos animais. Viram que todos os livros que eu apresentei, eu fui colocando aqui do meu lado direito. E apenas um eu deixei do lado esquerdo. Por que será? Porque a escola o escolheu. A professora com os alunos preferiu este, né? Então é deste livro que eu vou falar para os alunos da escola do Recanto das Emas, escola 401, se não me engano. Ele está transcrito em braille, com ilustrações adaptadas em alto relevo, em braille e com letra ampliada, para permitir que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso a todas as literaturas que eu já escrevi. Então, é um modo de tornar acessível a leitura a todos. Vamos à história, então. Com belas ilustrações de Vanderlei Mauer, do Rio de Janeiro, ilustrador conceituado, famoso, a história começa assim. Uma reunião de família em pleno horário do jantar, com uma mesa bem saborosa e o pai da história, o dono da casa, chegando com um prato apetitoso. E o Dinho, o personagem da história, logo já vem com uma das suas, achando estranho aquele prato do dia. Então, contar a história, gente, é diferente de ler, tá? Se vocês forem ler,
vão ver que é uma linguagem diferente do contar. Por quê? O texto que está aqui completa-se com a ilustração. A ilustração vai muito além, permitindo que a imaginação de vocês flua, e esta imaginação dá origem a uma outra história. Porque se é uma história real, aqui eu tenho 8 elementos na mesa. Nesta família que eu estou dizendo, tem 10. Cadê será os outros 2? Quem será desses personagens? É o menino danado da história, o menino travesso. Travesso, mas muito educado, depois que passou aquela fase, né? E muito amoroso também. Isso ele já era na história. Então, logo que o avô da história chegou com o prato, o Dinho já foi logo dizendo: é carne, né, vó? É carne, né, vó? Quis ter certeza, apesar dele já estar com 6 anos. Isso, gente, quando ele tinha 3 aninhos apenas, e que o avô falou que o prato era lagarto recheado, na cabecinha dele, olha, ele pensou que era aquele bichinho verde que escala o muro da vizinha e que ele tinha tanto medo quando era criancinha. Olha só, e na cabeça dele hoje, com 6 anos, ele vê o prato e olha o que está dentro do prato. Então vê que a imaginação faz cada coisa que a gente não acredita. E antes de começar ali aquela refeição, o pai do Dinho contou que ele chegou em casa com uma notícia muito legal da escola, onde a professora perguntou sobre a família de cada um. Cada um tinha que contar ali como era a sua família. E a professora terminou dizendo que devemos ser obedientes, devemos ser respeitosos. E o Dinho passou tudo isso para o seu papai e sua mamãe. Todos os dias, o pai do Dinho o levava na escola. A escola era bem pertinho de sua casa. Só que na escola, o melhor dia para ele era a sexta-feira, porque era o dia do brinquedo. E nos finais de semana, que não tem aula, para onde ele ia? Para a casa da vovó e do vovô. E lá ele se juntava com a prima dele. Cadê a prima? Tá aqui no balanço, empurrando o bebezinho ainda na época, que é o Marquito, e o Dinho aqui jogando bola, ora soltava pipa, ora corria. Então ele era bem agitado mesmo, ele era bem travesso mesmo, por isso o título do livro. E quando chegava na casa da avó, parecia que ele queria espichar a sexta-feira, no sábado e no domingo. Era uma gritaria pela casa, onde os 3 netos brincavam e ele comandava as brincadeiras, tanto da neta mais velha que ele, quanto do netinho criança. A vovó não podia nem tirar uma soneca. A vovó tentava entretê-los ali com os livros, com a literatura. Tinha hora que eles até paravam, porque nessa época a vovó Gaiá, como o Dinho a chamava, ela trabalhava num programa de rádio e contava histórias também, dava dicas de leitura nas férias. O avô do Dinho deu um livro com uma alça, parecendo uma maletinha para ele, brincava com ele também. E ele, na casa dele, fazia os seus desenhos. Mas olha o desenho que ele mais gostava, de caveiras, para fazer medo nos outros. E a vovó dele disse: continue treinando, que você poderá até ilustrar um livro meu um dia. Mas, na escola, ele resolveu fugir do olhar da professora no finalzinho da aula e correu para o parquinho. Eis o que aconteceu.
Era grito, era choro, a mamãe dele chegando para buscá-lo e foram parar no hospital. Tudo resultou num bracinho quebrado, mais de um mês com gesso. E ele chorava: vovó, como vou ser um menino brincante com esse bracinho aqui quebrado? A vovó: pode deixar, nós vamos inventar de brincar de ler. Aí ele correu com a mãozinha esquerda, ele não é canhoto, escreveu: vamos brincar de ler? E começou a brincadeira aí. E foram tantas as brincadeiras com vamos brincar de ler, que a oficina Brincando de Biblioteca com Programa Literário, eu já ministrei em 129 escolas públicas. E além desta, eu tenho a arte de ler e criar e também corrida de compreensão leitora. E essas oficinas podem ser também personalizadas para cada leitor que conversar comigo, ou eu visitar presencialmente as escolas quando tudo voltar ao normal. Muito obrigada.